E se eu te dissesse que todas as manhãs, enquanto você lava o rosto, está deixando passar a chance de ativar um código ancestral que mestres herméticos guardaram por milhares de anos? E se esse gesto automático, repetido sem pensar, pudesse se transformar na chave para despertar o seu verdadeiro poder energético? Ouça isso com atenção. Existe um ritual tão simples que parece insignificante, mas tão poderoso que foi praticado em segredo por iniciados egípcios, alquimistas medievais e sábios védicos. E você, sem perceber, tem esse ritual ao alcance das mãos todos os dias. O detalhe que muda tudo é um elemento específico, capaz de transformar o comum em algo extraordinário. Quando você entender isso, nunca mais vai lavar o rosto da mesma forma. Os antigos sabiam algo que foi esquecido. O seu rosto não é apenas carne e ossos. Ele é um portal, um receptor e transmissor de frequências invisíveis, um mapa vivo da sua essência. Todas as noites, enquanto você dorme, e todos os dias, enquanto circula entre as pessoas, esse portal vai se carregando, se saturando, acumulando camadas energéticas que não são suas. Você já se olhou no espelho e sentiu que não se reconhecia totalmente? Como se algo na sua expressão não fosse completamente você. Isso não é imaginação. O que você percebe são marcas invisíveis de tudo o que absorveu sem notar. Olhares cheios de julgamento, palavras que atravessaram o seu campo, emoções de outras pessoas que se prenderam à sua energia sutil. E aqui está a parte mais interessante. Existe uma tecnologia espiritual tão antiga quanto a própria humanidade, capaz de apagar essas marcas, restaurar a sua frequência original e devolver você a si mesmo. E ela exige apenas 2 elementos que provavelmente estão na sua cozinha agora mesmo. Mas antes de aprender como usar, é importante entender por que isso funciona. Isso não é mais uma dica superficial ou modinha da internet. É conhecimento oculto. E conhecimento sem compreensão vira superstição. Por isso, respire fundo. Afaste as distrações, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar não só a forma como você se vê, mas também como o mundo responde a você. Vamos voltar milhares de anos no tempo, aos templos de Karnak, onde sacerdotes egípcios nunca iniciavam uma cerimônia sem realizar abluções sagradas. Não era vaidade nem simples higiene. Era preparação vibracional. Era a ativação consciente de um campo energético limpo e organizado. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande mestre dos mestres, registrou nas tábuas de esmeralda uma verdade que muitos leem, mas poucos compreendem. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é por dentro, é por fora. O seu corpo não é um acidente biológico. Ele é um microcosmo perfeito, e o seu rosto, em especial, é o ponto de encontro entre a sua realidade interna e o cosmos externo. Os gregos sabiam disso, os hebreus sabiam disso, os Vedas sabiam disso. Todas as culturas que tiveram acesso ao verdadeiro conhecimento esotérico compreenderam que a água não é apenas H2O. A água é memória líquida. É o elemento mais receptivo que existe. Ela responde à intenção e absorve informação. Experimentos mostraram que a água exposta a palavras de amor forma cristais harmoniosos, enquanto a água exposta ao ódio se desorganiza. Agora pense nisso. O seu corpo é cerca de 70% água e o seu cérebro chega a 80%. O que você acha que acontece quando vive cercado por estresse, pressa e negatividade? Essa água interna se desorganiza e os primeiros sinais aparecem no rosto. Mas a água sozinha não basta. Ela precisa de um aliado, de estrutura, de uma geometria perfeita que apenas um elemento pode oferecer: a sal. A sal não é apenas um tempero. Para os alquimistas, ela era o sangue da terra. É cristal puro, ordem molecular, capaz de absorver densidades,
repelir energias invasivas e reorganizar campos sutis. Na tradição hermética, a sal representa o princípio da fixação. Aquilo que a água dissolve, a sal estrutura. Aquilo que a água carrega, a sal transmuta. Percebe o equilíbrio? Água, princípio feminino, fluido, receptivo, lunar. Sal, princípio masculino, sólido, protetor, solar. Juntos formam a dualidade sagrada, o equilíbrio perfeito, o casamento alquímico. Quando você leva água e sal ao rosto com intenção consciente, não está fazendo um simples cuidado estético. Está ativando um ritual de transmutação energética usado por iniciados durante milênios para manter o campo áurico limpo e a percepção clara. Isso não é teoria abstrata, é uma tecnologia antiga, testada pelo tempo, esperando para ser usada por você. Agora vem a parte que muda tudo. O seu rosto não é passivo. Ele não é apenas o lugar onde ficam os olhos, o nariz e a boca. O rosto é um órgão energético ativo. É a antena mais sensível que você possui. Pense assim. Toda vez que alguém olha para você, não está apenas vendo a sua aparência física. Essa pessoa projeta informações, julgamentos, expectativas, emoções e intenções. E você, gostando ou não, recebe tudo isso. Onde essa informação fica registrada? No seu campo energético. E o primeiro ponto de contato é o rosto. Por isso, existem dias em que você se olha no espelho e sente que sua expressão está apagada, rígida, como se estivesse usando uma máscara que não escolheu. Isso não é imaginação. São camadas de energia externa que foram se acumulando com o tempo. Microexpressões que você adotou sem perceber. Tensões que não nasceram em você, mas que foram absorvidas do ambiente. Xamãs de diferentes tradições sempre souberam disso. Por esse motivo, as limpezas energéticas começam pela cabeça e pelo rosto. É o primeiro lugar que se carrega e também o primeiro que precisa ser descarregado. É onde a alma se expressa e onde as influências externas entram. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca limpar o campo energético do rosto. Elas lavam a pele, mas não limpam a frequência. Não fazem um reinício interno. Com o tempo, começam a acreditar que aquela rigidez, aquela opacidade e aquela sensação de desconexão são quem elas são. Mas não são. Isso é apenas sujeira energética acumulada. É aqui que entra o ritual da água com sal. Preste atenção, porque cada detalhe importa. Isso não é um gesto automático, é um ato consciente. É um acordo entre você e os elementos, entre a sua vontade e as forças naturais. O primeiro passo é criar um espaço sagrado. Você não precisa de um templo, mas precisa de intenção. Escolha um momento em que o mundo ainda não tenha te tocado. De preferência ao acordar, antes de olhar o celular, antes de ler notícias, antes de a mente se encher de ruído externo. Esse momento é seu. Se puder, acenda uma vela. O fogo atua como testemunha e como elemento de transformação. Não é obrigatório, mas fortalece o ritual. Ele cria um ambiente onde o invisível pode se manifestar com mais clareza. O segundo passo é preparar os elementos. Pegue um recipiente, pode ser de cerâmica, vidro ou madeira. Evite plástico, pois ele não conduz energia da mesma forma. Coloque água morna, nem fria nem quente. Essa temperatura representa o equilíbrio entre ação e receptividade. Adicione sal marinho ou sal do Himalaia. Uma colher é suficiente. Nunca use sal refinado, porque o processo industrial retira seus minerais e sua força natural. Você precisa de sal vivo, sal com memória intacta. Com a mão, sinta a sal se dissolvendo na água. Enquanto faz isso, respire de forma consciente. Inspire tranquilidade. Expire tudo o que não serve mais. Nesse momento, o ritual já começou. O terceiro passo é o encontro consigo mesmo. Fique em frente ao espelho. Não se julgue, não procure defeitos. Apenas observe. Reconheça que aquela presença que você vê é você,
sua consciência habitando uma forma humana. Respeite esse instante, ele é sagrado. Feche os olhos por um momento e respire fundo 3 vezes de forma lenta. Sinta o peso do seu corpo. Sinta-se presente novamente em si. O 4º passo é a imersão consciente. Pegue a água com as 2 mãos. Sinta a temperatura, o peso, a presença dela. Leve a água até o rosto com calma e respeito. Não com pressa. Não como quem apenas se refresca, mas como quem abençoa. Feche os olhos e deixe a água tocar a pele. Sinta a sal entrando nos poros. Enquanto isso, diga em silêncio ou em voz baixa: eu me libero, eu me purifico, eu me reconheço. Não esfregue, apenas deslize a água suavemente, como se estivesse limpando algo precioso. Faça isso por pelo menos 1 minuto. Não tenha pressa. Esse é o seu minuto sagrado, o seu portal diário para a clareza. O 5º passo é a ativação do campo. Quando terminar, não se seque de forma brusca. Deixe que o rosto permaneça levemente úmido por alguns instantes, permitindo que a nova frequência se estabilize naturalmente. Deixe a água evaporar naturalmente enquanto você se olha no espelho. Observe o seu rosto com calma. Talvez perceba algo diferente. Um brilho sutil, uma expressão mais suave, uma presença mais viva. Respire novamente. Sinta que algo se reorganizou. Talvez você não perceba de forma imediata, mas algo mudou no seu campo vibracional. Algo foi limpo. E então surge a pergunta inevitável: isso é real ou é placebo? A resposta é que é os 2, mas não da forma que você imagina. A ciência moderna já mostrou que a intenção influencia a matéria. Estudos da física quântica indicam que o observador afeta aquilo que é observado. Experimentos demonstraram que a água responde à consciência humana. Também já foi comprovado que o campo eletromagnético do coração pode ser medido a vários metros de distância do corpo. Quando você realiza esse ritual com presença total, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, ocorre um reinício neurológico. O contato da água morna com o rosto ativa o nervo vago, responsável pela resposta de relaxamento do sistema nervoso, reduzindo automaticamente os níveis de cortisol. Segundo, acontece uma limpeza eletromagnética. O rosto é cheio de terminações nervosas e a sal, por ser um condutor natural, ajuda a reorganizar padrões de carga na pele, dissipando acúmulos sutis. Terceiro, ocorre um ancoramento psicológico. Ao repetir o ritual todos os dias, você cria uma âncora mental. O cérebro passa a associar esse momento com clareza, intenção e conexão consigo mesmo. Esse gesto se transforma em um interruptor interno que ativa um estado específico de presença. Quarto, existe a transmutação simbólica. Símbolos têm poder porque o inconsciente os compreende. Água somada a sal, com intenção consciente, envia uma mensagem clara à mente profunda de que você está liberando o velho e ativando o novo. Mas existe algo a mais, algo que a ciência ainda não consegue medir completamente, mas que quem pratica percebe com frequência. Uma mudança na forma como os outros te percebem. Depois de cerca de 1 semana de prática constante, algo se suaviza. As interações ficam mais fluidas. As pessoas passam a reagir de maneira diferente a você. Não é magia no sentido fantasioso, é coerência energética. Quando o seu campo está limpo, a sua emissão é mais clara e o mundo responde a essa clareza. Aqui está o verdadeiro desafio. Não acredite em mim. Teste por conta própria, mas faça do jeito certo. 7 dias seguidos, todas as manhãs, com presença total. Observe o que acontece. Do primeiro ao segundo dia, provavelmente você não vai notar muita coisa. A mente racional vai ficar cética e tudo bem, apenas continue. Do terceiro ao quarto dia, algo sutil começa a surgir. Talvez você durma um pouco melhor. Talvez acorde com a mente mais clara. Pequenas mudanças.
No quinto dia, algo se quebra. Uma tensão que você nem sabia que carregava começa a se soltar. O rosto no espelho parece diferente, mais leve, mais verdadeiro. Do sexto ao sétimo dia, o ritual deixa de parecer estranho e passa a ser necessário. E os reflexos começam a aparecer do lado de fora. Conversas fluem melhor. Situações se resolvem de forma inesperada. Surge uma sensação geral de que algo entrou no lugar. Muitas pessoas relatam mudanças específicas, mais clareza mental e menos confusão ao começar o dia. Sonhos mais vívidos e maior conexão com o inconsciente. Percepção social mais aguçada. Você começa a notar detalhes nas interações que antes passavam despercebidos. Redução da tensão facial, a testa relaxa, a mandíbula solta, o olhar fica mais vivo. Não é apenas físico, é energético, mas os outros percebem. Há também menos reatividade emocional. Coisas que antes irritavam perdem força, sincronicidades aumentam, encontros casuais ganham significado. E tudo isso acontece por um motivo simples. Você está criando um campo de intenção coerente. Está dizendo com suas ações, não apenas com palavras, eu escolho a minha frequência. Eu sou soberano do meu campo energético. E o universo responde a essa declaração. Aqui está a parte que poucos ensinam. O verdadeiro poder desse ritual não está na água nem na sal. Ele está na presença consciente com que você o realiza. Você pode lavar o rosto com água e sal de forma mecânica por anos e não sentir nada, porque o ingrediente invisível, o mais importante de todos, é a sua atenção plena, a sua intenção desperta, o reconhecimento de que esse momento é sagrado. Os antigos mestres herméticos sabiam disso. Por isso, os rituais deles sempre começavam com a purificação, mas nunca como um gesto automático. Era uma meditação em movimento. Cada gesto era consciente, cada respiração tinha intenção. Quando você lava o rosto sem presença, está apenas molhando a pele. Quando faz isso com consciência plena, está reprogramando o seu campo energético. Está enviando uma mensagem clara para cada célula do seu corpo. Estamos começando de novo. O velho se dissolve, o novo se ativa. E o seu corpo, esse templo vivo, responde. No fundo, esse ritual não é sobre água e sal. É sobre soberania, é sobre lembrar que você tem o poder de escolher qual energia carrega e qual libera. É sobre perceber que você não é vítima do ambiente, mas o criador da sua própria experiência. Todas as manhãs, quando você se coloca diante do espelho com o recipiente de água salgada, está fazendo uma declaração silenciosa, porém poderosa. Eu sou o guardião do meu templo. Eu decido o que entra e o que permanece. Eu limpo meu espaço sagrado antes de me abrir ao mundo. Essa declaração, repetida dia após dia, transforma a sua realidade. Não porque a água tenha um poder mágico fora de você, mas porque você está despertando o alquimista que sempre existiu aí dentro. O mago, o sacerdote do seu próprio templo. Os antigos não tinham mais poder do que você. Eles tinham mais presença, mais intenção e mais reverência pelo sagrado no cotidiano. E é exatamente isso que esse ritual convida você a recuperar. Não deixe que esse conhecimento fique apenas na mente como algo interessante. Informação sem ação vira apenas entretenimento. Ação sem consciência vira automatismo. Mas ação consciente, baseada em conhecimento profundo, isso sim é transformação. Amanhã de manhã, antes de qualquer outra coisa, prepare o seu recipiente com água e sal. Fique diante do espelho, respire e limpe o rosto com a reverência de quem está entrando em um templo, porque é exatamente isso que está acontecendo. Faça isso por 7 dias, apenas 7. E observe, você não precisa acreditar em nada, só precisa estar presente. A experiência vai falar por si.
E se esse ritual já começou a vibrar dentro de você, se algo se moveu enquanto lia estas palavras, não guarde isso apenas para si. Compartilhe. Escreva nos comentários: meu rosto é meu templo e eu sou o seu guardião. Que essa frase não seja apenas palavras, mas a sua assinatura energética, a sua declaração ao universo de que você despertou para o seu próprio poder. A água e a sal estão te esperando. O espelho está te esperando. O seu verdadeiro rosto, aquele que ficou escondido sob camadas do que não é seu, está pronto para emergir. O ritual começa amanhã ou começa agora. Você escolhe. E é exatamente nessa escolha que toda a magia começa.